Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, atendendo aqui a pedidos de vários inscritos, eu trouxe a partida aqui do torneio St. Louis Rapid Blitz. E essa partida foi jogada entre Hikaru Nakamura de brancas contra Jeffrey Chong. São dois jogadores dos Estados Unidos. O Nakamura conhece muito bem o Jeffrey Chong, eles devem treinar juntos e tudo mais. E aqui o Nakamura faz algo inusitado, Vamos dar uma olhada nessa partida. O Nakamura abre com o peão do rei E4, temos aqui E5 pelo Jeffrey Chong. E aqui, adivinhem, rei E2 aqui pelo Hikaru Nakamura. A abertura Bong Cloud. E essa abertura revolucionária, né, ela tem várias ideias, né? Primeiro, você está desenvolvendo uma peça em direção ao centro, né? O rei aqui em direção ao centro. Esse lance evita temas de checkmate na fileira do fundo, né? Esse lance pode colocar o rei melhor colocado numa possível troca de damas e num final o rei está melhor colocado, né? O rei aqui fica, queira ou não, apoiando aqui a casa de D3, né? Depois que os peões avançam. Então é uma peça que fica segurando a casa de D3. Não tem mais cravada aqui de cavalo depois que o cavalo vier para C3, né? O rei já está fora aí dessa cravada. São inúmeras vantagens o lance rei E2. É um lance poderosíssimo, né? Dá a casa de E1 para a dama, né? Para poder tem temas de cheque descoberto. Depois você tira o rei e dá cheque descoberto. Pode trocar de lugar com a dama também, que é uma estratégia hipermoderna. Pessoal, é tudo baboseira, tá? Não existe nada disso, é um lance horroroso. É uma provocação aqui do Hikaru Nakamura. Ele não é a primeira vez que ele faz isso, ele adora jogar a abertura Bong Cloud. Porque é exatamente um lance de protesto, né? É um lance irônico, assim, é um lance que provocador, né? Um lance que vai contra todos os princípios do xadrez. Você tá, agora, verdade seja dita, né? Você tá bloqueando aqui suas peças. Você tá perdendo um tempo, esse rei vai ter que sair daí, você tá expondo o seu rei, o que é sempre perigoso, né? Você tá deixando de desenvolver as outras peças. É um lance horroroso, na verdade. Mas o Nakamura faz isso aqui, uma partida de blitz contra o Jeffrey Chong, né? Um jogador muito forte, você faz uma provocação realmente. Vamos dar uma olhada como segue a partida então. Cavalo F6, atacando o peão central, D3 protegendo, D5, aqui o Jeffrey Chong vai para aquele princípio de que ele deve tentar abrir a posição para atacar o rei do Nakamura. O Nakamura segue simplesmente com o cavalo D2. A ideia do Nakamura é trocar o máximo de peça aqui que ele puder e anular os problemas que essa abertura Bong Cloud pode trazer. A partida seguiu com o cavalo C6 desenvolvendo C3, olha aqui, né? O Nakamura vai jogando bem na defensiva aqui, agora segurando a entrada do cavalo em D4, dando a casa de C2 para a dama e tentando manter o tabuleiro fechado, né? Então se algum de vocês... Eu tenho certeza que muita gente agora vai jogar essa Bong Cloud, né? Só para ver o que acontece, né? Então assim, tente manter o máximo possível a posição fechada, tá bom? Tente não troque peças, vai tentando segurar com peões a entrada das peças do adversário e com muita sorte você vai conseguir alguma coisa, né? Bom, a partida seguiu com B6, a dama em C2, bispo B7, cavalo de G em F3, desenvolvendo, dama D7 e aqui B4, imediatamente aí atacando na ala da dama. Uma vez que a posição está fechada, o centro está fechado, o Nakamura vai tentando suas chances aí, B4. Temos grande roque, A3, rei em B8 e agora bispo em B2, né? Quem sabe o Nakamura consegue aqui passar a torre e guardar o rei. A partida seguiu com G6 e aqui o Nakamura continua com as suas provocações, faz aí o lance rei E1, né? Agora dando a liberdade para o bispo poder jogar. A partida segue com bispo em H6, torre D1 e agora a torre de H em E8. O Jeffrey Chong que está fazendo o que manda o manual, deu o grande roque, desenvolveu bem aí as peças, né? Já posicionou as torres, dama na segunda horizontal, os bispos bem colocados. O Jeffrey Chong está indo com tudo aí. A partida seguiu com bispo em E2 e agora cavalo em H5, direcionando suas peças aí, avançando com as suas peças. B5 pelo Nakamura atacando o cavalo, cavalo em A5 e agora C4. Olha o Nakamura avançando aí na ala da dama. Temos cavalo em F4, bispo em F1 e aqui D por C4. D por C4 e o Jeffrey Chong tenta abrir tudo agora com o lance F5. A partida já começa a ficar perigosa, né? Com a dama aqui do Jeffrey Chong na mesma coluna da torre do Nakamura. A partida seguiu com C5. O Nakamura vai tentando complicar tudo, tá ameaçando um garfo aqui com C6.
Temos F por E4, o Jeffrey Chong abre aqui a coluna F, tá atacando o cavalo, acabou de capturar um peão. A partida segue com C6, olha só o Nakamura atacando a dama aí do Jeffrey Chong. E aqui então temos cavalo por C6, o Jeffrey Chong prefere sacrificar aí a peça, entregar B por C6, bispo por C6, o que é uma decisão bastante interessante, uma vez que ele já está com o rei seguro e está tentando aí atacar o rei do Nakamura. Ótima decisão aqui do Jeffrey Chong. A partida seguiu com cavalo por E5 e agora cavalo D3 cheque. Olha que bacana, bispo por D3 e por D3, e o cavalo que está atacando aqui a dama está cravado, ele está imóvel aí na posição. A partida seguiu com dama C4. Enfim, a dama estava atacada, não dava para capturar o peão, né? Aqui o peão estava muito bem protegido, dama C4, portanto, foi jogado. E aqui, bispo por G2, capturando mais um peão. Posição confortabilíssima aqui para as negras, castigando duramente aqui a abertura Bong Cloud do Nakamura. A partida seguiu com torre G1. Aqui um lance muito forte seria dama em H3. Seria um lance aí... praticamente vence em poucos lances aí, praticamente força a capturar aqui com torre pro G2, dama pro G2, vai para uma sequência de vitória rápida. Mas aqui o Jeffrey Chong já começa a ficar com receios aí na posição, faz o lance bispo B7, prefere manter o bispo em torno aí do próprio rei. Agora dama em H4 foi jogado aqui pelo Nakamura, tentando confundir tudo. E aqui, pessoal, o Jeffrey Chong provavelmente não percebeu. O problema é esse, né? Essas aberturas mexem com o psicológico do jogador, né? Aqui é muito natural fazer pressão no cavalo em E5, porque o cavalo está cravado. Aqui o lance mais natural do mundo é pegar esse bispo que acabou de ser atacado e jogar aqui em G7 e ficar pressionando o cavalo, né? Mas Jeffrey Chong faz o lance dama em F5, não, né? Pendurou aí o bispo. O Nakamura aproveita aqui para fazer dama por H6 e agora torre por E5, cheque. Bispo por E5, dama por E5, cheque. E o Jeffrey Chong está com uma torre a menos, né? Então quem diria, o Jeffrey Chong nessa ânsia de atacar, foi perdendo material no meio do caminho e tá com uma torre a menos. Agora, tudo bem, tem alguns peões a mais, o rei aqui do Nakamura continua exposto. Vamos lá, a partida seguiu com dama em E3, dama por H2, rei em F1 defendendo aí a torre, dama em H5 atacando a outra torre, F3 protegendo e aqui bispo em C6. Temos dama G5, dama H3 cheque, evitando aqui o Jeffrey Chong, vai evitando a troca de damas para tentar castigar o rei do Nakamura. A exposição do rei é tudo que o Jeffrey Chong pode tentar fazer aí com uma torre a menos, né? Rei em F2, dama em H2 cheque, torre G2 cobrindo e aqui dama D6. Temos torre E1, torre em F8, pressão total no peão de F3, imobilizando aqui o cavalo. E podem existir até temas mesmo de sacrifício em F3 com o avanço do peão passado. A partida seguiu com rei em G1 e agora torre em F5 atacando aí a dama. Aqui um lance bastante importante seria bispo por F3, né? Não tem nada de errado com esse lance. Aliás, ele iria para um final bem interessante aí. Depois eu mostro para vocês no final dessa partida que final que poderia cair depois desse lance, tá? A partida seguiu com torre em F5. Dama em E7, propondo aí a troca das damas, dama em F4, dama D8, cheque, rei B7 e dama por D3. Aqui o Nakamura se livrou do peão passado do Jeffrey Chong, um objetivo importantíssimo alcançado. A partida segue com torre D5 atacando a dama e também atacando o cavalo. Como defender? Dama em E3, atacando a dama em defesa. A partida seguiu aqui com dama em H4, mantendo aí toda a pressão na posição, né? Ô Rafael, não dava para capturar aqui e o cavalo aqui depois? Não, vamos lembrar que a torre aqui em G2 está protegendo o cavalo, tá? Então dama em H4, colocando a dama escrava aqui na proteção da torre. Temos dama em F2, mais uma vez propondo as trocas, dama em A4, evitando torre E3, dama D1 cheque, dama em E1 e aqui dama 4. Aqui tudo que o Jeffrey Chong pode fazer é tentar evitar a troca das peças pesadas e tentar colocar as peças aí, tentar um ataque contra o rei do Nakamura. Temos torre C3 aqui pelo Nakamura com uma ideia bastante interessante de partir para cima aqui, sobrecarregar na coluna C. Torre em H5 e agora a torre G4 atacando a dama. Dama em A5 e agora dama em C1. Pressão total aqui nos pontos de C6 e C7. Dama em E5 foi jogado aqui com uma ideia
bastante capciosa, né? Se torre por C6 aqui tem dama E3 com sequência aí de perpétuo, tá bom? Por exemplo, aqui torre por C6, aqui o Jeffrey Chong teria dama em E3 cheque, rei G2, dama em E2 cheque, rei G1, dama em E3 e ficaria aí nesse perpétuo, tá? Então, por isso que nessa posição o Nakamura não está querendo mais o empate aí, ele segue com o cavalo em F1 e agora o cavalo fica segurando aqui casas importantes como a casa de H2 e a casa de 3, casas-chave na posição. A partida seguiu com dama em E6, protegendo agora o bispo e torre de G em C4, renovando a pressão em C6, renovando a pressão em C7. A partida seguiu com bispo B5 e agora a torre por C7 cheque. Rei A6, A4 e aqui não dá para as negras capturarem aqui o cavalo de F1, o que pareceria bastante interessante, eliminar aí o defensor de casas importantes da posição. Mas o problema é que a dama, depois de bispo por F1, a dama captura em F1 com cheque, com sequência de checkmate. Por exemplo, o bispo por F1, dama aqui por F1 cheque, rei A5. E o rei está exposto demais aqui. Torre dá até para sacrificar uma das torres aqui, ó, torre de 3 em C5. Né? Aqui não dá para o peão capturar, senão dama entrega mate. Teria que jogar torre por C5, torre por C5, cheque. Mais uma vez não dá para o peão capturar, né? Isso aqui seria a sequência de checkmate, rei B4, dama B5 e em mais alguns lances as brancas dariam checkmate aí. Por isso que depois de A4 aqui pelo Nakamura, que jogador perigoso, né? O Nakamura, a partida seguiu com o bispo em E2 aqui pelo Jeffrey Chong. E agora a torre E3 atacando a dama, atacando o bispo. A posição vai desmoronando aqui para o Jeffrey Chong. Torre G5, cheque, rei F2. Dama em H3, tentando mais alguma coisinha, mas não dá mais nada, porque depois de rei por E2, aqui é muito material a mais. O rei do Jeffrey Chong já não está mais tão seguro quanto antes. O rei do Nakamura, por incrível que pareça, tá seguro aí na posição. E aí por isso que aqui o Jeffrey Chong abandonou aí a partida. Aqui não tem mais nada. Se jogar a torre G2, por exemplo, tá acabando os cheques. Rei D1 e não tem mais cheque. Aqui teria que jogar com uma torre e um cavalo a menos, não tem mais como continuar. Dama H4, torre E4, por exemplo, seria uma possível continuação. Dama D8, cheque, rei E1, dama D3. As pretas não conseguem aí atacar, torre de E, aqui em E7, já seria uma possível continuação. Rei A5, torre por A7, rei B4. E aí é questão de mais alguns lances aí, as pretas vão tomar checkmate, Torre E4, aqui tem que entregar a dama e por aí vai. Legal demais, Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com e depois eu volto para comentar aquele lance bispo por F3 do Jeffrey Chong. Mas olha só, pessoal, mesmo jogando a Bong Cloud, o Nakamura teve uma precisão altíssima, 94.4. O Jeffrey Chong se confundiu todo, mexeu com o psicológico do Jeffrey Chong, ficou com 77.8, estava com a partida na mão, As negras estavam de longe vencendo aqui a partida, aí errou, aí se estabanou todo e acabou aí entregando a partida para o Hikaru Nakamura, Vamos voltar lá no tabuleiro e ver algumas coisas. Bom, primeiro aqui, o lance ali que eu comentei com vocês, bispo por F3, olha só, iria para um final interessantíssimo aqui. Bispo por F3, O lance jogado aqui foi torre F5, mas bispo por F3 poderia seguir cavalo por F3, torre por F3, e aí a gente teria esse final, aí esse meio jogo barra final, onde as pretas têm uma torre a menos por 5 peões. Será que dá samba isso? Vamos ver uma possível continuação aqui. Torre 8, cheque, rei B7, aqui dama E5, propondo aí a troca das damas. Dama por E5, torre por E5 e olha que diversão jogar esse final, 5 peões aí por uma torre, será que dá para jogar isso aqui? Dá, mas aqui, pessoal, é o seguinte, esses peões vão começar a cair, Igual frutos maduros, um por um vão começar a cair e esses peões aí vão ser todos capturados. O que as pretas têm que tentar fazer? Rapidamente avançar, Se pelo menos ali chegar 2 peões conectados ou um ali para promover, é o que precisa ser feito, Então aqui poderia seguir, por exemplo, com C5, para tentar aqui avançar com os peões, conectar esses peões. Torre 7, cheque, rei C6, ó, já tem peões aí para serem colhidos, Então torre por H7, por exemplo, C4, aqui a grande aposta está nesse par de peões. Torre por G6, cheque, ó, mais uma maçã colhida aí. Rei B5, rei G2, por exemplo, atacando a torre. Torre 3, rei F2 atacando a torre. Torre 2, cheque. Rei F3 impedindo aqui o avanço do peão da coluna D. E aí poderia seguir com C3, por exemplo. Aí torre por A7, colhendo mais uma maçã. E aí sim C2, Agora poderia seguir com A4, cheque.
tentando desviar o rei aqui da defesa do peão de B6. Rei B4, torre por B6, capturando mais uma maçã. Rei em A3, torre C7. E aqui D2, torre por C2, capturando mais uma maçã. E aí o último peão aí, a última maçã, né? Só que essa maçã vai germinar, gerou uma árvore aí, né? Aí o último peão promovendo para a dama. E aqui a gente teria um final empatado, né? Torre por E2. Aí dama contra duas torres e peão, nenhum dos dois consegue progredir, dama vai ficar dando cheque, as torres vão ter que ficar meio se acovardando ali, uma protegendo a outra, né? E aí não consegue, ninguém consegue vencer numa posição como essa, né? Seria um final aí empatado. Então bispo por F3 aqui, né? Claro que iria para um final muito interessante de duas torres contra a torre e 5 peões a mais, né? Seria interessantíssimo de ver. Mas o Jeffrey Chong foi para a torre F5, não foi o lance mais ativo aí da posição, né? E como que o Jeffrey Chong perdeu a mão? Ele estava tão ganho, né? Mas foi aquele momento que eu comentei, a pendurada, né? Ele permitiu o dama por H6 lá, que foi complicadíssimo aqui, né? Dama em H4, jogou dama em F5, que foi muito errado. Aqui as pretas já estão com uma peça a menos, sacrificaram lá aquele cavalo em C6 por alguns peões e tal. Não dá para perder outra peça aqui, perdeu uma peça, né? Jogou dama F5, perdeu uma peça e ainda sacrificou aqui a torre por duas peças e tal, vai ficar jogando com uma torre a menos, né? É complicado isso. Então aqui, bispo G7 seria suficiente para vencer, né? F4, por exemplo, tentando colocar uma proteção no cavalo, e aqui simplesmente dama B5, por exemplo, atacando o bispo, pressionando E5, né? Torre B1, por exemplo, bispo por E5, bispo por E5, agora sim, um sacrifício aqui de troca, torre por E5, F por E5 e dama por E5, né? E aqui as pretas, nessa continuação, também estão jogando com uma torre a menos, no entanto, com um ataque feroz, né? Um bispo monstruoso, né? Um bispo aqui monstruoso, um rei exposto. Aqui as pretas recuperam material forçado, né? Aqui as brancas teriam que jogar cavalo E4 para não levar mate. Cavalo E4 já está entregando peça, né? Cavalo E4, as pretas não precisam nem capturar esse cavalo, podem seguir aqui com torre F8, com ameaças aí terríveis de torre aqui em F4 e sequência de mate. Aqui teria que seguir com o rei D2, bispo por E4 e a gente teria já uma posição completamente vencedora aqui para o Jeffrey Chong, né? Mas faltou, mas gente, é claro, é partida de blitz, né? Imagina jogar isso daqui, essa confusão, né? Mas o que o Nakamura quis é isso, ele aprontou uma grande confusão, né? Aprontou um grande circo aí nessa partida, desde o começo, desde o segundo lance, rei E2, né? E acabou dando certo, né? Acabou dando certo, confundiu aí o Jeffrey Chong, um jogador mais novo, né? De 19 anos. O Nakamura conhece, sabe com quem ele estava jogando. Não deve ter sido a primeira vez que ele jogou Bong Cloud contra o Jeffrey Chong. Talvez nos treinos dele ele já tenha ali testado o Jeffrey Chong contra a Bong Cloud dele, visto que dava para jogar, né? E aí garantiu aí essa vitória divertidíssima aí do Nakamura contra o Jeffrey Chong. Tá bom, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!